Oi, pessoal. Eu vou dar continuidade aqui ao conteúdo da disciplina Estruturas de Madeiras e hoje eu vou falar sobre as peças solicitadas por compressão paralela às fibras. Então, a gente vai ver como que é o processo de verificação de peças solicitadas por compressão paralela às fibras. Esse tipo de esforço solicitante de compressão paralela às fibras é o que ocorre na maioria dos elementos estruturais de madeira, como, por exemplo, é o tipo de solicitação que acontece nos pilares, nas barras das tesouras, né? Principalmente aqui o banzo superior, né? Vai estar solicitado por compressão paralela às fibras. O caso aqui também das diagonais, né? Vai ter um esforço de compressão aqui paralelo às fibras. E às vezes até os montantes, dependendo aí de como as forças estão agindo na estrutura, dependendo aí da configuração da treliça, você pode ter às vezes montantes também solicitados por esforço de compressão. Então, quando os elementos estruturais estão solicitados por força de compressão, pode acontecer o efeito da flambagem. O que é a flambagem? É um fenômeno aqui de instabilidade. Você solicita aqui a peça por uma força de compressão, só que no momento que você vai aplicando essa força, acontece ali uma instabilidade nas fibras e a peça começa a se curvar, né? O elemento estrutural vai começar a se curvar até acontecer a ruptura. E essa curvatura ela ocorre sem estar aplicando aqui uma força que produz flexão na peça. A única força aplicada é a compressão, que vai produzir que essa tendência aqui da peça curvar até se romper, né? Vai causar aqui essa instabilidade no elemento estrutural, que ele curva como se tivesse solicitado por uma força que dando uma flexão nele até a sua ruptura. E esse efeito ele é muito significativo porque essa força que leva essa peça a romper é um valor muito menor do que a força que a peça suportaria devido à solicitação de compressão, né? Se ela fosse uma peça curta, por exemplo. Então, o efeito aqui da flambagem ele vai acontecer em elementos que têm uma esbeltez maior, né? Elementos que têm um comprimento muito maior aqui em relação às dimensões aqui da seção transversal. Aí vai acontecer aqui esse fenômeno aqui de instabilidade, né? Causar aqui a flambagem da estrutura. Um ponto importante aqui para a gente começar a fazer o cálculo aqui da verificação de compressão paralela às fibras, que no caso a gente vai passar necessariamente por uma verificação em relação à flambagem, é a gente entender aqui o que são os comprimentos aqui de flambagem. Então, se a gente relembrar lá da resistência dos materiais, a gente tinha uma série de comprimentos de flambagem, né, de acordo aqui com os tipos de apoio que tem nas extremidades aqui da estrutura, extremidades, por exemplo, do pilar, né? Tínhamos situações de pilar biapoiado, pilar engastado e apoiado, pilar engastado e livre, pilar aqui biengastado, aqui é o pilar apoiado e esse engaste aqui que é um engaste móvel, aqui também num pilar engastado com um apoio móvel aqui que impede a rotação, né, como se fosse um engaste móvel na outra extremidade, e a gente tinha aqui os coeficientes que multiplicavam pelo comprimento de flambagem. Então, nesse caso aqui, o comprimento de flambagem é o próprio comprimento da peça. Nesse caso, o comprimento de flambagem seria 0,7 vezes L, que é o comprimento da peça. No caso de engastado, 2 vezes L, que é esse mesmo caso aqui de engastado com um apoio móvel. E aqui outros valores, né? Biengastado, K igual a 0,5. Engastado com apoio móvel, K igual a 1. E tinha esses valores, esses coeficientes que a gente aprendeu lá na resistência dos materiais. Mas para estruturas de madeiras, esse valor do comprimento de flambagem é bem mais simples. Quer dizer, para todos esses tipos de apoio aqui apresentados, ó, engastado, apoiado, engastado com apoio aqui móvel, biengastado, biapoiado, para todos esses casos, o K é igual a 1, ou seja, o comprimento de flambagem é o próprio comprimento aqui da peça. E a única exceção vai ser o K igual a 2, né? O comprimento de flambagem vai ser o dobro, que é a mesma situação aqui da resistência dos materiais, né? Que é o caso de engastado e livre.
Nesse caso, né, o pilar é engastado embaixo e aqui ele é rotulado, né, como se pudesse aqui rotacionar e deslocar. Então, é como se fosse um nó aqui, na extremidade está livre. Nesse caso, o comprimento de flambagem é 2 vezes L. Então, para estruturas de madeiras, nós só temos esses dois casos. O L vai ser igual a 1. Para todas as situações que você tem apoios fixos nas extremidades, L é igual a 1. E L é igual a 2, nesse caso aqui, L é igual a 2, né, o dobro do comprimento da peça, o comprimento de flambagem vai ser igual ao dobro do comprimento da peça, no caso da coluna ser engastada e livre. Então, por que isso é importante para a gente? A gente tem outras situações também nas estruturas aqui, no caso das treliças, que a gente vai considerar o comprimento de flambagem igual ao dobro do comprimento da peça. A gente vai ver que situações são essas. Por exemplo, aqui a barra do banzo superior. A gente sabe que é uma barra que está solicitada por força de compressão, então pode acontecer o efeito da flambagem, o fenômeno de flambagem. Então, a gente tem dois planos que a gente poderia analisar aqui, a peça do banzo superior, os eixos aqui X e Y. Então, aqui o eixo X, né, seria a base da peça, e o eixo Y, o eixo vertical. Quando a gente for analisar o comprimento de flambagem, a gente tem que analisar em torno do eixo que está acontecendo a flambagem, porque a peça ela se curva em torno de um eixo, tá? Em torno do eixo X ou em torno do eixo Y. É sempre dessa forma. Então, aqui nesse caso, o plano aqui da treliça, né, é como se fosse aqui o eixo X, e o plano fora da treliça é o eixo Y, por exemplo. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, tanto os comprimentos de flambagem no plano da treliça quanto fora do plano da treliça vão ser iguais a L. Por quê? Essa peça do banzo superior está travada aqui, ó, por esse montante e a diagonal, ok? Então, ela impede esse nó aqui de girar aqui, né, de se curvar aqui em relação ao plano da treliça, né, nesse plano aqui da treliça. Agora, fora do plano da treliça, quem tá travando? A terça passa aqui, ó, e trava essa treliça, né, para ela não tombar e para ela também, para essa barra não curvar. Então, se essa barra do banzo superior fosse curvar, mesmo fora do plano da treliça, teria que fazer essa curvatura aqui, ó, porque essa terça iria travar essa estrutura. Então, nesse caso, o comprimento de flambagem aqui em relação ao eixo X, né, que é em relação ao plano da treliça, seria L, e em relação ao plano normal da treliça, que seria fora aqui do plano da treliça, também vai ser L, porque as terças estão travando aqui a estrutura. Agora, esse segundo caso aqui já é um pouco diferente. É uma situação que você não tem terça em todos os nós. Esse nó central aqui, por exemplo, você não tem a terça. Então, o que acontece nesse caso? No plano da treliça, a situação é igual à situação anterior, porque no plano da treliça, a diagonal e o montante está travando aqui esse nó e impede aqui a peça do banzo superior de girar aqui em relação ao plano da treliça. Então, ela vai ter que fazer essa curvatura que está demonstrada aqui, ó. O vão livre que ela tem é apenas L. Agora, fora do plano da treliça, né, nessa direção aqui, ó, ela não está travada, não tem terça aqui para impedir o giro. Então, aqui, ó, ela teria que curvar, ó, em todo esse comprimento aqui, 2L, porque ela está livre para se movimentar fora aqui do plano da treliça. Então, aqui, a flambagem em torno do eixo X seria um comprimento de flambagem L, e a flambagem aqui em relação ao eixo Y seria um comprimento de flambagem 2L, o dobro, viu? Porque não tem a terça aqui travando essa estrutura. Então, aqui é só para ilustrar mesmo, né, como que essa terça dá esse travamento aqui numa vista tridimensional, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, aqui, ó, no plano da treliça, as peças dos montantes, das diagonais, travam o banzo superior, né, no plano aqui da treliça. Agora, fora do plano da treliça, nesse sentido aqui, ó, a terça que está travando, porque se não existissem essas terças, essa treliça poderia até tombar aqui, e ou mesmo curvar aqui essa barra toda assim, ó, essa barra aqui
do banzo superior. Agora, com a terça aqui presa nessa estrutura, né, fixa nessa estrutura, ela trava e impede aqui esse nó de girar, ok? Então, no caso aqui de paredes funcionando como oitão, que é esse caso aqui, no caso, essa parede é que vai também segurar a terça, né? A terça tem que estar apoiada, então, aqui nos extremos, né? Porque só a tesoura não seria suficiente para segurar. Eles também fazem com que as terças transmitam os esforços transversais às paredes, né? Do oitão aqui, no caso, fazendo o travamento da estrutura. Então, aqui elas têm que estar fixas aqui também para dar estabilidade para a estrutura. Agora, na situação em que existe a parede, né? No caso da estrutura aqui sem oitão, que a tesoura tem uma tesoura numa extremidade, na outra extremidade, a gente tem que colocar esses contraventamentos aqui para dar estabilidade para a estrutura, porque nessa situação aqui, ó, só a tesoura sozinha não vai ter estabilidade, porque ela também vai estar como se estivesse solta aqui com as terças, ok? Porque a terça trava um pouco, mas não dá estabilidade suficiente, dependendo aqui também das dimensões das peças de madeira, né? Então, o ideal é ter esses contraventamentos para travar mais a estrutura, né? Essas barras em X no plano vertical dos montantes centrais das tesouras formam uma treliça plana com condições aqui de absorver os esforços transversais das tesouras. Então, aqui, né, se tiver uma carga nesse sentido aqui, a terça está ajudando a travar e mais ainda o contraventamento está segurando aqui essa estrutura, ok? Então, vamos entender o processo de cálculo das peças solicitadas por compressão paralela às fibras. Como a gente viu, né, a flambagem se torna um fenômeno importante nesse tipo de solicitação por compressão. Então, é necessário fazer verificação aqui em relação à flambagem. E para a gente ver a tendência da estrutura flambar ou não, a gente avalia essa tendência em relação ao índice de esbeltez, lambda. Quanto maior o índice de esbeltez, maior a chance da estrutura sofrer flambagem. E a gente trabalha aqui com limite de índice de esbeltez, né, para garantir a segurança, né, para não trabalhar com uma estrutura aí muito esbelta, as normas limitam esse índice de esbeltez. No caso aqui de estruturas de madeira, esse limite é 140. O índice de esbeltez, né, é um número que é dimensional, é um fator. Para estruturas de madeira, o máximo que a gente pode calcular é até 140. Por exemplo, estruturas metálicas pode ir até um índice de esbeltez de 200, mas no caso de estruturas de madeira, o limite é 140. Então, só para a gente entender um pouquinho esse cálculo, né, a gente fez isso na verificação de peças tracionadas, em que o limite aqui de esbeltez tinha que ser um comprimento menor ou igual a 50 vezes a menor dimensão. A gente fez alguns exercícios sobre isso. No caso aqui de peças solicitadas por compressão, esse índice é mais restritivo, né? Na tração, a gente tinha o limite que era 173, a gente calculou e chegou nesse valor. Aqui, a gente trabalha com um comprimento máximo menor ou igual a 40 vezes B. A partir desse comprimento aqui, eu fui fazendo as contas, né? Para uma seção retangular, se ela estiver posicionada deitada, que seria a pior condição, e calculei aqui o raio de giração. Deu esse valor, né? O mesmo valor que a gente já tinha calculado antes, coloquei aqui só para reforçar. E substituindo aqui o comprimento de flambagem é igual a 40B, que é o máximo permitido, a gente chega nesse índice de esbeltez aqui de 140 para as peças comprimidas. Então, o índice de esbeltez limite de 140 para peças comprimidas significa que a peça pode ter um comprimento máximo aqui menor ou igual a 40 vezes a menor dimensão da peça, ok? Entrando aqui no cálculo de peças solicitadas por compressão, a gente vai ter intervalos em que, de acordo com o índice de esbeltez, a gente vai usar uma formulação de cálculo aqui para cada um desses intervalos. Então, nós temos 3 intervalos. A situação em que o índice de esbeltez é menor ou igual a 40, que seria uma peça curta. Uma situação em que o índice de esbeltez é maior que 40 e menor ou igual a 80, seria aqui uma peça medianamente esbelta, é o caso aqui 2.
e a situação que o índice de esbeltez está entre 80 e o limite de 140, que é considerado uma peça esbelta. De acordo aqui com esses intervalos, a gente tem aqui diferentes fórmulas de cálculo. Esse primeiro caso, em que a peça é considerada peça curta, não ocorre flambagem. Você vê que a resistência aqui da flambagem é o próprio FC0D, que é a resistência paralela às fibras de cálculo da madeira. Agora, a partir de 140, a gente já tem aqui uma redução no valor da resistência, justamente para levar em conta o efeito da flambagem, né? Porque no caso de ocorrer a flambagem, a estrutura vai romper com uma força menor do que a força realmente que ela suportaria, né, para compressão simples, para compressão aqui como se fosse uma peça curta. Então, nesses casos aqui de peça esbelta até peça medianamente esbelta até peça esbelta, você vê que a resistência vai caindo. Então, aqui para peça esbelta, né, entre 80 e 140, ela cai mais ainda. E a gente vai ver como que a gente estima esses valores. Primeiro caso aqui, né, a peça curta, um índice de esbeltez até 40. Então, se eu calculei, deu 40, é considerado peça curta. E menos que 40 também. Então, a verificação é muito simples, porque não ocorre flambagem. Então, eu simplesmente vou comparar a tensão solicitante de cálculo, né, devido à força de compressão lá, NSD, força de compressão aqui, o esforço solicitante de cálculo, calculado pela combinação de ações, ele vai ser um menor ou igual ao FC0D. FC0D é a resistência de cálculo da madeira à compressão paralela às fibras. Então, aqui a tensão solicitante é dividir a força solicitante de cálculo pela área e comparar aqui com a resistência da madeira. É simplesmente isso, tá? Porque não ocorre flambagem, então a madeira aqui ela vai até o limite de resistência à compressão, porque não vai ocorrer nenhuma instabilidade para romper ali a estrutura. Então, esse aqui é o caso mais simples, mais básico aqui de compressão. Eu vou fazer um exemplo para ilustrar melhor aqui essas fórmulas, para vocês entenderem como que usa, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, qual a solicitação máxima admissível em uma peça de jatobá de seção 15 por 15 centímetros, né, uma peça quadrada, então é uma coluna, né, porque a gente está trabalhando aqui com compressão, uma coluna de 15 por 15, considerando que é uma peça curta. Além disso, isso aqui é uma primeira pergunta, a segunda é qual o comprimento máximo que esta peça pode ter, sabendo, né, que é um pilar biapoiado. Então, eu quero saber qual a solicitação máxima admissível de compressão numa peça aí de 15 por 15 e qual que é o comprimento máximo que essa peça pode ter. E vou considerar aqui as condições normais, né? Carregamento de longa duração, classe de umidade 2, peças sem classificação mecânica e estou considerando aqui apenas a atuação da carga permanente de pequena variabilidade. Então, aqui eu não pedi, no enunciado, não pediu o NSD, né? O NSD, qual é o esforço solicitante de cálculo? Não. Ele quer saber aqui o máximo admissível. Então, na verdade, como aqui falou que só existe carga permanente, ele quer saber o NK, ok? O esforço característico, eu estou chamando aqui, na verdade, de NGK, o esforço característico devido à carga permanente. Então, esse é o máximo que eu posso aplicar ali na minha estrutura. Então, vamos fazer, então, aqui as contas. Então, a primeira parte é a solicitação máxima admissível. Eu vou seguir aqueles 4 passos que a gente já vem seguindo nos exercícios de tração, por exemplo, que é o calcular o esforço solicitante de cálculo, propriedades mecânicas da madeira, propriedades geométricas e, por último, fazer a verificação. Então, o primeiro passo, o cálculo do esforço solicitante de cálculo, o que vai acontecer? Eu coloquei aqui minha equação, só tem carga permanente, então é simplesmente γg vezes o NGK. Como é carga permanente de pequena variabilidade, o γg é 1,3 vezes NGK. Mas não deu o NGK, o NGK é justamente a incógnita do meu exercício, né? Ele quer que eu fale o valor de NGK, então eu não sei quanto que é esse NGK, é a minha incógnita. Então, vou deixar ele aqui, vou passar para os outros passos e na verificação eu vou chegar nesse valor.
Então, vou calcular as propriedades aqui da madeira jatobá, calculei o Kmod, né, para aquelas condições que foram dadas. O Kmod é 0,56. O FC0D, que é a resistência aqui de cálculo, né, o Kmod vezes FC0K dividido pelo gama C, que é o gama devido à compressão. FC0K, 70% do valor médio. Esse valor médio está na tabela E2, né, da norma, no anexo 2 da norma, do anexo E da norma, perdão, tabela E, 93,3 MPa. Então, fazendo as contas, FC0K, que é o valor da resistência característica de cálculo para o valor da resistência característica da madeira jatobá, né, resistência paralela às fibras, 6.531 newton por centímetro quadrado. Substituí aqui, o gama de compressão é 1,4, cheguei no FC0D, 2.612,4 newton por centímetro quadrado. É o valor da resistência de cálculo paralela às fibras para madeira jatobá. Propriedades geométricas, nesse caso, é apenas a área. Vocês podem voltar ali no slide anterior e ver na equação, né? A gente precisa da área, a propriedade geométrica. Então, como é uma peça de 15 por 15, a área vai ser igual a 225 centímetros quadrados. Então, agora eu vou fazer a verificação aqui, vou chegar no meu NGK, que é o que o enunciado pediu. Então, a verificação é isso aqui. Sigma C0D, que é a tensão solicitante de cálculo, tem que ser menor ou igual à resistência de cálculo. A tensão solicitante é o quê? É o esforço solicitante de cálculo dividido pela área. Então, aqui eu vou fazer por partes para vocês entenderem melhor aqui o raciocínio da questão. Então, eu vou achar primeiro o esforço solicitante de cálculo, depois, a partir desse valor, eu acho o esforço admissível de cálculo. Então, aqui eu já tenho o valor do FC0D, tenho o valor da área. Então, só isolei o esforço solicitante de cálculo, usando aqui as unidades Newton e centímetro quadrado para resistência. Newton por centímetro quadrado, né, resistência, a área em centímetro quadrado. Eu chego que o esforço solicitante de cálculo vai ser 587.790 newton. A partir desse valor, eu calculo o NGK, porque o NSD é o gama G vezes NGK. O gama G é 1,3. Então, vai ficar 1,3 vezes NGK é igual a esse valor aqui. Então, fazendo as contas, só dividir esse valor por 1,3, cheguei aqui que o meu esforço é 452.146 newton, ou seja, 452 kilonewton pode ser aplicado de força concentrada ali nesse pilar de 15 por 15 de madeira jatobá. Ele suporta 452 kilonewton. Agora, vamos ver qual que é o comprimento máximo que esse pilar pode ter. No enunciado falou que é uma peça curta. Então, o índice de esbeltez máximo aqui que ele pode ter é 40. Então, o comprimento de flambagem, então, é 40, o índice de esbeltez é 40, o comprimento de flambagem é o que eu quero. Como a peça é biapoiada, foi falado no enunciado, vai ser o comprimento de flambagem aqui é o próprio comprimento da peça. E aqui é o raio de giração. A peça é quadrada, então não faz diferença qual eixo que eu estou analisando. Então, o x é igual ao y, que é igual a i. Então, o raio de giração também vai ser igual em x e em y, que vai ser o mínimo. Independente se for x ou y, né, são iguais, então já é o valor mínimo. Se não fosse igual, eu teria que calcular o valor em x e o valor em y e adotar o valor mínimo aqui, o menor dos dois, tá? Porque o menor raio de giração vai ter um lambda maior. Então, aqui eu só calculei o momento de inércia para uma peça, né, retangular, quadrada, 15 por 15, achei o valor aqui, 4.218,75 centímetros a quarta, e a área é 225 centímetros quadrados. Então, o raio de giração é a raiz do momento de inércia dividido pela área. Fiz as contas, cheguei aqui que o raio de giração é 4,33 centímetros. Vocês também poderiam fazer da forma que foi feito já nos slides anteriores, que eu verifiquei aquele índice de esbeltez máximo da madeira, que é 140. Naquela fórmula, eu cheguei que o raio de giração é 0,28868 vezes H aqui no caso.
Então, aqui também poderia ser feito dessa forma, né? O H aqui vai ser igual ao B, né? Porque a peça é quadrada. Então, aqui eu cheguei no raio de giração igual a 4,33. Se eu multiplicar aqui também por 15, a gente vai chegar em 4,33 centímetros. Então, aqui eu só vou isolar agora, ó, o comprimento de flambagem vai ser o lambda vezes o raio de giração. O lambda nós vamos pegar o limite que a norma permite, né, para ter o máximo comprimento, então seria 40 vezes 4,33. Ou seja, essa coluna de 15 por 15, para ela trabalhar como peça curta, ela tem que ter aí, ó, no máximo 1,73 m. Então, é bem pequeno, né, o comprimento dela. Se a gente pensar numa edificação, ela não poderia ser uma coluna de uma edificação, porque aí um pé direito teria que ser pelo menos 2,80 m. Então, o que que a gente observa? Trabalhar com peças curtas é bem difícil, porque, né, elas têm um limite aí do comprimento. Então, a grande parte aí das peças que vão estar trabalhando por compressão vão ser peças esbeltas ou peças medianamente esbeltas, porque a restrição do comprimento para ela ser peça curta é muito rígida, né? É muito restrito aqui. Então é bem difícil a gente conseguir às vezes projetar um pilar para trabalhar com peça curta. Para a gente conseguir isso, teria que ter uma seção transversal aqui ó, muito grande e acabaria sendo aqui antieconômico. Então, esse aqui, a gente encerra então o cálculo, né, do exercício, calculamos o máximo esforço admissível na estrutura, que é 452 kN, e o comprimento máximo que essa peça pode ter, que é 1,73 metros.